Nós vamos dar início à nossa escola dominical e hoje é especial porque nós vamos ter o nosso momento de jejum nacional. Hoje foi convocado pelo presidente da República e também pelo o nosso presidente do Supremo Conselho, convocou a igreja para também participar desse jejum nacional em favor do Brasil e também em favor do mundo. Então nós vamos dar início à nossa escola dominical e com muita alegria estamos aqui para adorar o nosso Deus e aprender da sua palavra. Nós vamos nesse instante orar ao Senhor pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai amado, quero nesse instante colocar diante do Senhor cada um de nós, Senhor. Venha abençoar esta nação e nesse dia em que nós estamos em jejum, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa nação e também queremos colocar diante do Senhor as outras nações do mundo que estão sofrendo. Ó Pai amado, nós suplicamos que o Senhor venha e intervenha e tenha misericórdia, Pai. Pedimos a Tua mão bondosa. Também queremos agora nesse instante, Senhor, suplicar pela nossa escola dominical, que o Senhor esteja dirigindo, Pai, aquilo que vamos cantar, orar e aquilo que vamos ouvir da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Nesta manhã, nós louvamos o Teu nome e bendizemos a Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos, nesse instante, cantar um cântico muito bonito. Fala, Hosana, Hosana ao Rei. A minha esposa vai estar me ajudando. Nós vamos cantar este cântico. Hoje é o dia, também chamado também no calendário cristão, o Domingo de Ramos. E nós vamos então cantar ao dia em que celebra também Jesus entrando na cidade de Jerusalém e eles proclamaram Jesus Rei. Então vamos cantar esse cântico com muita alegria. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Mantos e palmas espalhando vai ao povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao alto se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Meus irmãos, nesse momento de escola dominical, nós vamos agora ter um momento para as crianças. Na nossa igreja lá a gente tem um momento de cantar para separar, mas agora a tia Lúcia, ou vovó Lúcia, vai estar contando uma história maravilhosa para as crianças. Então chama os filhinhos aí para ouvir uma história maravilhosa nesse instante. Então ela tem a palavra nesse instante. Nós vamos falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Então Jesus convocou os seus discípulos para irem para Jerusalém. E ele falou assim com dois deles: olha, vocês vão até aquela aldeia ali e vocês vão encontrar um jumento preso à sua mamãe, é uma jumenta. E vocês desprendam-no e tragam-no para mim. Se alguém perguntar para vocês, por que vocês estão fazendo isso? Vocês vão responder,
porque o Senhor precisa dele. E assim sucedeu. E quando eles foram perguntados, eles responderam do jeito que Jesus havia ensinado. E trouxeram então o jumento até Jesus. E Jesus então montou no jumento e foi entrando na cidade de Jerusalém. E quando Jesus chegou lá, o povo se alvoroçou e cortaram ramos das palmeiras e balançaram assim os ramos, dando as boas-vindas a Jesus a Jerusalém, e muito alegres e agradecidos por todos os milagres. Mas tinha um povo que não gostava, olha só. Tudo que nós fazemos, nós temos também os nossos inimigos, não é? Mas aquilo ali não impediu que Jesus entrasse e que eles aclamassem: viva, viva, Hosana, Hosana, Jesus. E olha só os da lei lá, todo mundo assim, enraivecido e enciumados, invejosos. Mas Jesus continuou o seu caminho, sendo muito honrado. Olha só as roupas das pessoas e as palmas balançando. Ele estava indo para o templo e todos batiam palma e se sentiam muito agradecidos. E um dia, meninos e meninas, nós também veremos esse rei entrando aqui na nossa terra, na nossa atmosfera, mas não desse jeito montado num jumentinho, mas com muito poder e glória. E nós também vamos aclamá-lo. Viva o nosso rei! Seja bem-vindo, Jesus! Essa é a nossa história. Meus irmãos, que maravilha essa história de Jesus entrando na cidade de Jerusalém. E nós hoje estamos em um dia de jejum nacional. Nós queremos orar pela nossa nação. As igrejas evangélicas de todo o Brasil estão clamando, jejuando e orando ao Senhor. Nós vamos clamar a Deus, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa nação, sobre as nações do mundo, hoje em especial também pelos Estados Unidos, a nação onde mais o vírus está se espalhando. Oro também por essa nação, onde está a minha filha e também está meus 3 netinhos, e também ao povo daquela nação. E também oramos para que Deus tenha misericórdia da nossa nação e do mundo. Nós vamos, nesse instante, meus irmãos, com muita alegria, eu gostaria de cumprimentar agora os nossos aniversariantes, né? Nós temos aniversariantes hoje. A Kívia está fazendo aniversário. Olha que maravilha, hoje, dia 5. Então, nossos parabéns a ela. E também dia 7, a Mirene vai estar fazendo aniversário. E dia 10, a Amanda, né? Se não tivesse, a gente não tivesse que ficar em casa esses dias de quarentena, a gente ia visitar esses irmãos e comer um bolo gostoso na casa deles, né? Então nós vamos orar por esses aniversariantes, orar pela nossa nação e também vamos orar pelos Estados Unidos e pelo todo mundo. Que Deus esteja abençoando. Hoje o povo de Deus no Brasil está em oração. E se o meu povo se humilhar e se orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra, disse Jesus. Oremos. Pai amado, colocamos diante do Senhor as nossas vidas e suplicamos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa nação, o Brasil, Pai, que passa por momentos difíceis, passamos pelo medo, pela chegada e também pelas as pessoas que já foram contaminadas e muitos já morreram desse vírus, ó Deus. Mas também, ó Deus, muitos estão assustados com a falta de emprego, sem poder trabalhar e sem poder sustentar a sua casa. Que o Senhor esteja visitando a nossa nação e que o Senhor, ó Deus, diga um basta a este vírus, Pai. Senhor, nós colocamos a nossa nação diante do Senhor e quero colocar, ó Deus, pedir que o teu povo, a nossa igreja, esteja durante esse dia, ó Deus, em oração, pedindo pela nossa nação, e o Senhor ouvirá, e o Senhor estará realizando o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, Pai, colocamos diante do Senhor também os nossos aniversariantes. Colocamos a Kívia, Pai, a Mirene
e a Amanda, Deus. Abençoa essas queridas irmãs, que a mão do Senhor esteja sobre elas. E que o Senhor agora também fale ao nosso coração através da tua palavra. Colocamos a nossa vida diante do Senhor e oramos o nome do Senhor, o nosso bom Salvador, o nosso Deus. Amém. Nós vamos, nesse instante, abrir a palavra de Deus para a nossa escola dominical. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 3, que eu gostaria de destacar com os irmãos. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Então Josafá teve medo e pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. O rei Josafá, passando por uma ameaça grandiosa, ele convocou toda a população, todo o Judá, para realizar um jejum, porque ele teve medo. É a situação que nós estamos vivendo hoje. Estamos com medo, não somente nós, mas toda a nação. E o presidente da nossa nação convocou hoje para nós estarmos em jejum e oração. Nós vamos, nesse instante, então, estudar esse texto e ver as lições para a nossa vida. Josafá estava com medo e ele não sabia o que fazer. Ele dizia o seguinte: não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu gostaria de, nesta escola dominical, estudar com os irmãos sobre o rei Josafá e o coronavírus. Enquanto vivemos neste mundo, neste momento de pandemia, ou seja, uma doença espalhada pelo mundo inteiro, esse vírus chamado coronavírus, não consigo pensar em uma oração melhor do que aquela proferida pelo rei da Judéia, desesperado, mas confiante, chamado Josafá. Os olhos de um mundo ansioso nessa crise de saúde global. Empresas e escolas estão atrasando as suas atividades, estão fechadas. As fronteiras dos países estão fechadas. Nos últimos dias, e as companhias aéreas suspenderam seus voos. As nações estão perdendo bilhões de dólares e o medo está instalado e afastando uns dos outros. A nossa oração, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Aquela antiga perspectiva de Josafá é a mais apropriada para abril de 2020 do que nós poderíamos pensar. Em um contexto, uma delegação perigosa de Edom estava aproximando-se de Judá, mas a fé de Josafá era abrangente. Ele não estava confiando no Senhor apenas diante de uma potência para derrotar de maneira militar, mas qualquer desastre que pudesse vir sobre eles. E o texto então nos diz: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Josafá tinha uma disposição à confiança, independentemente do perigo, mesmo diante da peste ou praga, ele chamava a Deus. É dada a ameaça de pandemia, precisamos aprender a fazer o mesmo. Aqui estão 5 aspectos que eu gostaria de, nesta manhã, de maneira bem rápida, compartilhar com os irmãos, que mostra a confiança de Josafá, do rei Josafá, diante de Deus, que pode nos ajudar. A primeira coisa, confie em Deus com os seus medos. Quantos estão com medo? O medo espalhou no mundo. As pessoas estão apavoradas, muitos têm até medo da vida e estão suicidando. Josafá teve medo, diz a palavra de Deus, mas o que ele fez? Buscou ao Senhor e pôs a buscar a Deus. Ele não era sobre-humano, era normal.
O passo inicial de quem confia na ajuda de Deus naqueles dias ou nos nossos deve ser admitir a nossa fraqueza. E na verdade, esse vírus veio demonstrar o quanto somos fracos, o quanto somos vulneráveis. As nações do primeiro mundo e as nações pobres, todos estão sem saber o que fazer e admitindo a nossa fraqueza. Pode ser um bom remédio agora chegar diante de Deus e dizer honestamente como estamos. Eu estou assustado, frustrado, com fome, solitário, ferido, estou exausto. É o que Josafá falou. E também nós podemos falar a mesma coisa. O objetivo de expormos a nossa dor não é apontar o dedo acusando a Deus, mas de sermos sinceros, confiantes nele, mesmo as nossas preocupações mais profundas. Josafá escolhe confiar no Senhor, ao que também somos chamados. A confiança é sempre uma escolha, e é isso que temos de nos fazer de maneira repetida. Assim, estamos nesse dia, buscando, reconhecendo a nossa fraqueza, mas confiando no Senhor. E por isso estamos em jejum. Segundo lugar, incentive os outros a confiar em Deus. Incentive os outros. Depois que Josafá busca a Deus, o texto nos diz o seguinte, que ele conclama um jejum nacional e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio para buscar o Senhor. Lá em 2 Crônicas, nesse mesmo capítulo. O rei sabe de onde vem a verdadeira ajuda e leva os outros a buscarem de lá a esperança. Assim como nosso país está fazendo hoje. Chamado pelo nosso presidente, as igrejas estão dobrando os seus joelhos, buscando, porque lá nós sabemos onde está a nossa esperança. Quando todos ao nosso redor estão enlouquecendo, os nossos vizinhos temem o que está acontecendo, devemos lembrar uns aos outros que servimos um Deus amoroso, misericordioso e soberano, e que não pode ser atingido pela pestilência ou pelo vírus. Deus está no controle. Ao levarmos as nossas ansiedades ao Senhor em oração, podemos experimentar a paz que ultrapassa o entendimento. E quando experimentamos tal paz, a esperança contra a cultural muitas vezes é o que temos que fazer. Temos em Cristo a esperança e nós confiamos nele. Afinal, a nossa fé é pessoal, mas não é privativa. Nós podemos compartilhar aos outros. Então a nossa mensagem deve ser o quê? Uma mensagem de esperança e confiante. E levar os outros incentivar os outros a confiar no Senhor. Em terceiro lugar, clame ao Senhor. Josafá oferece aqui uma oração, um modelo de oração que está nos versículos 5 até o verso 12. Se você observar aí, depois você pode ler, que Josafá pôs todos de pé e ele fez uma oração maravilhosa. Eu vou ler apenas um texto dela que nos diz assim, o verso 9, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti a nossa angústia e tu nos ouvirás. Deus nos ouve. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. A oração, então, ela termina dizendo o seguinte, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Naquele caso, era a multidão que ia invadir Jerusalém, destruir o povo de Judá. Agora, a multidão que nós estamos enfrentando é do vírus, que está em todo o mundo. Há essa grande multidão que vem contra nós e nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Talvez você se sinta assim, à luz do coronavírus. Talvez você se sinta impotente contra o vírus da qual estamos expostos. Mesmo quando não houver sintomas visíveis, talvez a sua ansiedade aumente, porque os especialistas ainda têm certeza quando todas as maneiras, da maneira como esse vírus pode ser transmitido. Pode você sentir desencorajado
ao ver o número de infecções e mortes aumentar. Neste caso, junte-se a Josafá ao declarar que você está desamparado, mas a sua esperança está fixa em Deus. Quantas de nossas orações devem terminar com esta frase? Essa é a postura do cristão. Apele ao caráter de Deus, confesse a sua incapacidade e coloque os seus olhos no Senhor. Em quarto lugar, lembre-se da salvação de Deus. Na narrativa de 2 Crônicas, Deus responde enviando um profeta para lembrar a Judá que a batalha não lhes pertence, isso pertence a Deus. Eles nem precisam lutar, eles precisam simplesmente sentar, assistir à salvação que vem do Senhor a favor deles. É verdade, agora é momento de nós estarmos em casa, quietos e assistindo a mão de Deus cuidando da nossa vida. Então nós precisamos desta verdade. Lembre disso. Lembre da mão de Deus dirigindo as nossas vidas. Essa história é um pequeno exemplo de uma batalha espiritual a maior, para que de todas as épocas temos um problema letal sobre o qual nada podemos fazer por conta própria. Temos que confiar um no outro, porque essa batalha não é para nós lutarmos. Ao confiarmos naquele que pode lutar em nosso nome, somos convidados a assistir. Somos convidados a assistir a mão de Deus nos salvando. O coronavírus pode se estabilizar na próxima semana, ou pode piorar. A minha família pode ser poupada dessa epidemia, ou podemos nos tornar uma estatística. Ainda olhamos assim para a salvação que vem de Deus. Não porque Ele necessariamente prove o seu amor por mim, me protegendo de doenças, mas porque Ele já demonstrou o seu amor. Ele não precisa mais provar. Ele já provou, enviando o seu Filho para morrer quando nós éramos pecadores, para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oro para que esse vírus seja erradicado e para que a minha família permaneça saudável. Deus é bom, independentemente do que virá nas próximas semanas. Eu tenho que usar a máscara ao ir ao ar livre, lavar as mãos com frequência, estar na minha casa em quarentena, mas a minha esperança não está firmada nesses esforços. Desejo uma vida longa para mim, para minha família e para todos nós, mas também sei que o objetivo da vida não é escapar da morte física. Essa é uma tarefa tola. O objetivo é estar preparado para quando a morte física inevitavelmente vier, na hora de Deus, no plano de Deus, nós possamos passar glorificando e desfrutando de Deus até aquele dia. E finalmente, a última lição que Josafá nos ensina é a adoração. Josafá confiou e guiou os outros a confiar em Deus. Mas observe o final. Adorou ao Senhor. Em Josafá, capítulo 20, o verso 21, ele diz o seguinte: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando frente ao exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo antes da vitória, o rei leva o povo a louvar ao Senhor. Todos eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor. Todos eles fizeram isso. Como essa cena final faz parte da confiança em Deus. Se Deus é bom e se sabemos que podemos confiar nele, podemos adorá-lo mesmo no meio do sofrimento. Podemos louvar mesmo no meio da ameaça e o perigo. Nós glorificamos mesmo quando o vírus está se espalhando. Deus não disse a Josafá para fazer isso. Ele não foi instruído a convocar um culto.
Adorar não é estratégia de Deus para agir. É uma resposta porque sabemos que Ele age e continuará agindo. É dessa maneira que devemos procurar o Senhor. Os judeus saem no dia seguinte e a ameaça se foi. Não estou dizendo que de maneira milagrosa Ele vai resolver todos os problemas se você começar a adorar. Mas estou dizendo que o seu maior problema, o problema da descrença, será resolvido se você começar a adorar. Diante do coronavírus, que os cristãos lá da China, da Itália, da Europa, do mundo todo, dos Estados Unidos, do Brasil, têm uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando não sabemos o que vem a seguir. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus derrame sobre você a presença dEle. E vamos orar ao Senhor pedindo a bênção de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Meus irmãos, só uns pequenos avisos para nós encerrarmos. Nós vamos, hoje o jejum, alguns irmãos já começaram, alguns podem ir até meio-dia, depois você tem que almoçar, depois alguns têm que tomar remédio, então faça isso, não precisa passar o dia todo. Você já fez o seu jejum, se você fez agora de manhã. Se não fez, você pode começar meio-dia até às 6. Se você quiser fazer o dia todo, é uma decisão sua. O jejum, o sacrifício de nós não comermos, não é o que vai dar a resposta de Deus. Não é o nosso sacrifício. Não vou comer, então Deus vai ver minha dor, o meu sofrimento e vai me atender. Não, o jejum é um momento retirado para você orar. Então, ore ao Senhor. Não adianta nós fazermos jejum e não orarmos. O jejum, ele objetiva para nós estarmos tendo tempo, nos desfazendo de tudo, até mesmo da comida, que é essencial à nossa vida, para nós estarmos na presença de Deus. Então faça isso. Então ore ao Senhor e coloque a nossa nação, coloque as nações do mundo, os Estados Unidos, a Espanha, a Itália, a França, os países da Europa, da Ásia, da Oceania, da África. Que Deus esteja abençoando, sustentando a América Latina, os nossos irmãos, países aqui, que Deus esteja sustentando a nossa vida. Oremos por eles e pedimos a bênção do Senhor. Quero também convidar para que você esteja às 19h30. 19h30 nós vamos, hoje é o culto de adoração ao nosso Deus e tem uma mensagem maravilhosa para as nossas vidas. Como é que o cristianismo se comporta diante do sofrimento? Uma mensagem maravilhosa que hoje nós estaremos ouvindo. Então, que Deus esteja abençoando a sua vida, tá? Meu irmão, minha irmã, se você precisar de alguma coisa, nos procure. Procure a junta diaconal, o conselho, procure quem estiver passando alguma dificuldade e nós estaremos providenciando aquilo que é necessário para a sua vida, tá bom? Escreve lá no WhatsApp, o grupo da nossa igreja, e deixa o seu pedido. Se você não quiser escrever, você liga para mim e fala das suas necessidades, liga para a junta diaconal e nós não queremos que ninguém da nossa igreja passe dificuldade, tá bom? Nós vamos estar fazendo o possível para nós estarmos suprindo as necessidades uns dos outros. E eu peço que você hoje mantenha um dia de oração, confiante no Senhor, confiante em Deus. 19h30 aqui, ao vivo, em live, né? Nós vamos estar aqui realizando o culto de adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você descanse nas mãos bondosas do nosso Deus. Amém? Tem algum aviso, Lúcia? Não, né? Tá bom. Então, se alguém tem algum pedido, algum momento, pedido de oração para a noite, anota no WhatsApp e nós vamos então orar nesse instante. Convido minha esposa que vem aqui à frente. Nós vamos estar orando nesse momento de jejum. Fique com a sua família. Nós vamos agora, nesse instante, orar, pedindo a bênção de Deus. Pai amado, nós queremos nesse instante colocar a nossa vida diante do Senhor. Assim como Josafá, que proclamou um jejum para enfrentar aquele inimigo que ele sabia que não teria vitória. O nosso presidente também convocou. E todas as igrejas aderiram
a esse momento de jejum. E queremos, ó Deus, neste instante que estamos de jejum como igreja, clamar ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, que o Senhor tenha misericórdia do mundo e que o Senhor esteja atendendo, ó Deus, a cada um de nós, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor derrame, ó Deus, a bênção do Senhor, pedindo por aqueles que estão acamados nesse instante com esta doença, Pai, com este vírus. Intervenha na vida deles, Pai. Estão milhares e milhares de pessoas internadas no mundo inteiro. Ó Pai, intervém em cada leito daquelas pessoas que estão sofrendo nesse instante, Pai. Reverte essa situação, ó Deus. Nós clamamos por misericórdia. Também, ó Deus, pedimos pelas famílias, milhares de famílias que perderam seus entes queridos, que nem puderam despedir deles, Pai. Ó Deus, que sofrimento. Mas, ó Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia e conforte essas pessoas. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor agora venha nos proteger, Pai. Ó Deus, intervenha nas nações onde esse vírus está se espalhando. Proteja, Pai, o Brasil. Não permita, ó Deus, o Senhor sabe que a situação da nossa nação, se esse vírus entrar com força, nós não teremos como escapar dele, Pai. Porque nós vivemos num país pobre. As pessoas vivem de maneiras difíceis, estão com medo do vírus, com medo de perder o emprego. Visite também as nações poderosas, Pai, que mesmo sendo poderosas, estão passando por situações difíceis. Visite os Estados Unidos, onde a minha filha e meus netos moram, que a bênção do Senhor esteja lá, Senhor. Visite também o meu filho, que está na frente dessa batalha como médico. Esteja, ó Deus, protegendo a cada um de nós, a cada família da nossa igreja. Abençoe o nosso país, Pai. Nós clamamos, Senhor, por ele. E oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso bondoso Salvador. Amém. Amém, E agora, amados irmãos, que o amor do nosso bom Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a presença do Espírito Santo repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Tenha um dia de paz com a sua família. Deus abençoe. Um abraço a todos. Abraço.